Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós termos assim conhecimento, obter entendimento, sabedoria. Que todos tenham realmente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 7 de outubro, a lição 2 desse novo trimestre, ela tem como título Este é verdadeiramente o profeta. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15 e dos versículos 26 até 36. Aqui o que nós vemos aqui que Jesus, após ele fazer aquele milagre da multiplicação dos pães, ele buscou ensinar quem ele é. Ele estava dando sinais à mente de que ele era filho de Deus e a sua missão nesse mundo. E já ao contrário, o povo judeu, ele respondeu de uma forma diferente da mensagem que Cristo havia passado para eles, né? Porque os judeus, eles nutriam altas expectativas relacionadas ao Messias, né? Com base nas promessas da aliança que Deus fez com Davi. Principalmente dele realizar assim grandes milagres, né? E que de fato Jesus fez bastante milagres, curas, né? E esses sinais fizeram com que esses judeus interpretassem de uma forma diferente, né? E o que nós vemos ali em João, no capítulo 6, versículo 14, ele narra a seguinte frase: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. O povo judeu tentou fazer de Jesus um rei terreno, um líder humano que venceria as forças romanas através da força, né? Mas Jesus mencionou que ele era o pão da vida, descido do céu, enviado por Deus Pai. E assim, eles ficaram assim com os seus corações descontentes porque eles pensavam outra forma de Jesus. Eles perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras, né, tão grandes milagres, como eles tinham presenciado, né, como multiplicação dos pães, e eles observaram também curas, né, porque nenhuma guerra, né, principalmente na época, se precisava de ter um comandante que cuidasse das tropas em geral, que cuidasse dos feridos e dos mortos, né? Que não deixasse realmente faltar o pão para alimentar a tropa. E esse era o pensamento realmente dos judeus, que esperavam realmente um líder terreno para oprimir o Império Romano. E eles descontentes, né, ao presenciarem ali as palavras firmes de Jesus, e que não podiam assim também dar saúde, força, riqueza a todo o seu povo, né? Que era o interesse deles de coisas terrenas, né? Os judeus queriam coisas terrenas. Eles queriam realmente essa libertação do jugo romano e principalmente exaltar um poder e honra naquela região. E o fato de Jesus alegar ser o enviado de Deus e recusar ser rei de Israel era um mistério que eles povo judeu, não conseguiam entender. E depois que o fariseu assim
do passado, né? Eles ouviram as profecias vinda do Messias, né? Que o Messias viria. Eles ficaram sempre nessa expectativa, né? De o Messias ser conforme a ideia deles, né? Eles empregaram suas imaginações, os seus desejos pródigos em base no significado literal das profecias. E nas mentes deles, como as profecias diziam, que o Messias viria para governar, então eles deveriam ter assim, uma conduta assim heróica que eles imaginavam, né? Uma presença de um líder assim imponente, né? Que colocasse autoridade sobre os romanos, deveria ser extraordinário, forte e diferente dos outros. E além disso, esse líder deveria nascer em um palácio real e depois crescer, seria corajoso assim como um rei, como foi no caso o rei Davi, nas batalhas que ele realmente ia à frente das batalhas, para que conduzisse seu povo em afastar os romanos de Israel e encerrar seus sofrimentos que já haviam há muitos anos, por serem dominados e perseguidos pelas tropas romanas. Os judeus esperavam-se um Messias, um rei terrestre, que os libertasse dessa opressão agressiva do Império Romano. E diante de uma guerra que nós vemos assim normalmente, existem duas dificuldades, né? A de alimentar as tropas constantes, de fortalecê-los, né? E cuidar dessas pessoas feridas, né? E Jesus tinha o perfil disso, né? Porque ele fazia esses milagres e eles achavam que era isso. E os judeus, ao verem Jesus fazer essas curas e milagres, principalmente essa multiplicação dos pães, acharam que esse era seu líder, aquele governante, guerreiro, soldado firme, comandante firme, né? Para fazer ambas as coisas, né? Cuidar das tropas e cuidar dos feridos e fazer milagres, fazer multiplicação de pães, é o que eles queriam. E a multiplicação de pães vista ali para aquela multidão assim, de judeus, onde eles viram, né, aquele milagre de Jesus, eles estavam esperançosos assim, pela realização de seus desejos, porque para que ele fosse cumprido os propósitos que eles queriam, não os propósitos que Deus queria, mas que os propósitos que o povo de Deus queria. Uma busca frenética começou para encontrar o seu líder, né? E não desistiram até encontrar aquele que acreditavam ser um tipo de Moisés, um novo líder de Israel. Mas esse encontro que eles julgavam ser a solução de suas dificuldades materiais nesse mundo, tornou-se uma decepção para eles. E até mesmo os que antes diziam seguir a Jesus, eles se escandalizaram, né? Ficaram desesperançosos quando Cristo afirmou ser o pão da vida, que está lá em João 6,35. Jesus não veio a este mundo com o propósito de que os judeus almejavam. Ele veio totalmente diferente, ele veio para um reino eterno, para salvar a humanidade do pecado e da morte e levá-los para as mansões celestiais. E nesse relato da multiplicação dos pães e peixes, mostrou para eles um lado diferente, mostrou a Jesus assim diferente. E na realidade Jesus é o pão da vida, o que o próprio Deus havia descido do céu para salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, que está lá em João 6,35. Mas ele estava falando espiritualmente, né? O pão da vida. E Jesus foi enviado pelo Deus Pai para suprir as necessidades não somente físicas, emocionais das pessoas, mas principalmente espirituais. E ali, diante dos judeus, ele ofereceu àquele povo o inigualável, né, privilégio desse alimento espiritual para levá-los à salvação, para levá-los ao reino eterno, dadas pelo Criador do Universo, e que isto
redunda numa vida eterna e salvação. Mas Jesus sabia que desde o princípio, quais eram os que não criam nele e os que o haviam de trair, que fala lá em João, no capítulo 6, versículos 64. E de toda aquela multidão que presenciaram aquele milagre de Jesus, bem como a quantidade de cestos de pão que sobraram naquela ocasião, apenas os 12 discípulos permaneceram juntos com Jesus depois daquele milagre. No entanto, mesmo entre esses 2 discípulos, havia ainda que no íntimo uma pessoa que alimentava o mesmo sentido daquela multidão de judeus, aquela falsa esperança de que mais cedo ou mais tarde Jesus ia se revelar como rei, como um governante que os livraria do jugo romano. Tanto Judas quanto aquela multidão representava um falso cristianismo firmado não em Jesus. E suas palavras no delicado alicerce de areia das vontades humanas foi ruída ali porque Jesus falou algo diferente para eles. Porque ele veio salvar a humanidade para o reino eterno. E olha, Jesus, para identificar, ele fez 7 declarações que aparecem, no livro de João, que ele diz lá, eu sou, que está ligada a predicados dele realmente como um Salvador, como um Messias, como aquele que veio salvar a humanidade. Ele diz lá, o pão da vida, que está dizendo que ele é o único caminho da salvação e da vida eterna, essencial para nossas vidas, que ele fala em João 6,35. Cristo menciona também que ele é a luz do mundo, que está lá em João 8,12. O mesmo Deus que elegeu Abraão como patriarca de Israel, procurava de muitas formas e maneiras iluminar os corações, dar sabedoria e conduzir as pessoas à salvação. E Jesus diz que ele é a porta, que está lá em João 10, versículos 7 e 9. Ou também é chamado de a porta das ovelhas. Ele se declara como o nosso bom pastor porque ele indica o caminho, porque na construção de Jerusalém, cada porta tinha um nome, um significado espiritual. E esta porta era o caminho da salvação que nós devemos entrar, onde as ovelhas são o caminho mais seguro que todos devem entrar, é o bem mais precioso do bom pastor, é as ovelhas. E elas entram por essa porta porque o conhecem, porque elas obedecem ao bom pastor. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, que está lá em João 11, 25. E uma das provas que ele tem poder de ressuscitar pessoas foi naquele grande milagre com Lázaro, que estava morto há 4 dias. E foi comovente para aqueles que presenciaram essa experiência do ministério terrestre de Cristo. Podemos, ao ler o livro de João, e ouvir os soluços de Maria, e contemplar a fé e as lágrimas do Salvador ao ver seu amigo morto. E Jesus ali, ele enxergou que o pecado realmente faz na humanidade, e foi ali na prática, porque Lázaro, ele estava 4 dias morto, ele estava em estado de putrefação, de decomposição, E Jesus faz realmente mostrando um poder enorme, que ele é Deus, que ele pode ressuscitar pessoas. E cada passagem e declarações apontam para uma pura verdade sobre Jesus, porque foram palavras que nos remetem ao livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 14, quando o Criador do Universo se apresenta ao profeta Moisés, e quando Moisés subiu a montanha para receber a tábua dos 10 mandamentos, ele diz assim, para Moisés, eu sou, diz lá em João 8,58. Mas mesmo assim o povo, mesmo Jesus apresentando esse sinal dizendo, eu sou o Salvador do mundo, eu vim aqui
buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. E as pessoas não acreditaram. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que lê as Sagradas Escrituras, não vai cair nos enganos que esses judeus caíram naquele momento, querendo realmente um governante, um líder, um rei no lugar de Jesus, querendo fazer de Jesus um homem comum. E Jesus fez enormes milagres, provando e dando sinais que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E o povo judeu sempre pensando o contrário. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, essa sabedoria ela vem normalmente na pessoa, porque o Espírito Santo começa a trabalhar, ele dá realmente essa sabedoria, a pessoa começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento, né? E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para esse mundo, que se aproxima, porque os sinais estão aí muito presentes, né? Nessa vinda de Jesus, ele vai levar você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós que aceitamos realmente a Ele, Jesus como Salvador e Senhor, que obedecemos seus estatutos e mandamentos, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Já imaginou? Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.